Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui uma lista de nomes que foram aí espionados de forma ilegal durante o governo Bolsonaro. E olha, tem ministro do STF, tem ministro que ficou com o Bolsonaro até o fim. Será que tinha uma suspeita de que ele poderia trair o governo? Tem de ex-ministro, tem de, enfim, adversário político, presidente da Câmara. Olha, é muita coisa. E trarei também aqui detalhes de uma entrevista concedida pelo Ramagem, que está no olho do furacão, porque ele era o chefe da ABIN na ocasião. Ele admitiu que possa ter havido práticas ilícitas na ABIN durante a sua gestão, mas é claro que a culpa não é dele. Quando questionado por que eles imprimiram lá listas com nomes de adversários políticos do Carluxo, ele disse que não se recorda, mas tem a memória boa para umas coisas, para outras não, né, Ramagem? Vamos falar sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder nos dar essa força, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, o deputado federal Ramagem, do Rio de Janeiro, do PL, admitiu em entrevista ao portal Metrópolis, ó, que vai dizer que é uma matéria do Globo, hein? A possibilidade de que tenham ocorrido atividades ilícitas na ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, comandada por ele durante o governo de Bolsonaro, mas ele não sabia. Poxa vida, aconteceu lá, né? Não tinha noção de nada. Ramagem levantou então suspeitas sobre a atuação de Paulo Maurício Fortunato, diretor de operações da ABIN ao longo de sua gestão. Vejam só, com a chegada de Lula à presidência, o servidor ascendeu e chegou a ocupar o terceiro posto na hierarquia da agência até ser afastado das funções por decisão do Moraes, do STF, em outubro de 2023. Aqui diz, inclusive, que a medida se deu no âmbito do inquérito que trata do uso pelo órgão do programa espião First Mile. Durante uma das fases da operação, desencadeadas pela PF, os agentes apreenderam $170 mil em espécie, em dinheiro, na casa de Fortunato, o equivalente a algo em torno de R$800 mil. E qual que é o argumento dele na ocasião? É de que se tratava de uma poupança familiar. Puxa vida, Fortunato. Poupança familiar em casa, assim, né? 800 mil conto, né? Cento e tantos mil dólares. Poxa, poupança familiar, você faz uma conta bancária, você faz, enfim, ou você vai ter um cofrinho ali em casa que você guarda as moedinhas, notinha de R$2, de R$5, mas poupança familiar em casa nesse montante, pelo amor de Deus, isso aqui, né, assim, só se for muito idiota para acreditar nessa versão dele. O Ramagem então sustenta, sem apresentar provas, que as primeiras apurações internas a respeito da conduta do servidor ocorreram sob sua tutela. Então é assim, como esse aqui tá encrencado, foi pego lá com esse dinheirão todo, aí é mais fácil, pô, já tá frito mesmo, vamos jogar isso aqui aos leões, né, para tentar salvar o resto, né? Joga tudo agora no lombo dele. Pera aí, a polícia tem que ser esperta nesse caso aqui. E nessa entrevista, vejam só que coisa curiosa, agora que matéria do Metrópolis, Ramagem disse não se lembrar por que imprimiu 6 páginas contendo informações sobre investigações eleitorais sigilosas contra rivais políticos do vereador Carlos Bolsonaro, filho de Jair, amigo do Ramagem, aliado do Ramagem. Aí ele nega que tenha passado informações para o Bolsonaro ou para a família. Pelo amor de Deus, alguém acredita? Olha, com todo respeito, eu acho que todo mundo tem direito a se defender, a ter o devido processo legal respeitado, mas você colocar um cidadão como esse, que já tinha ligações próximas com a família, num cargo desse, né, e ele, de repente, vê algo que possa prejudicar a família, alguém acha que pela ligação com a família que ele ia guardar essa informação para ele? Que ele não ia passar isso para o Carlos, para Jair, para quem quer que fosse? Tem que ser muito inocente para acreditar no Ramagem que nessa posição conseguiria guardar segredo de algo que poderia prejudicar seus amigos. Então, assim, francamente, não dá. E para quem tinha dúvidas, foi revelado aí que a PF já encontrou provas contra Jair no caso da ABIN. Mariana Andrade do Metrópole diz então que a PF tem indícios de que o ex-presidente Jair Bolsonaro seria um dos beneficiados com acesso a informações, indícios, né? É claro que ele foi beneficiado. Com informações oriundas do esquema de espionagem ilegal da chamada ABIN paralela. A informação do portal UOL aqui vai dizer, então, né, de acordo com a reportagem, essas provas foram apresentadas à PGR e ao STF e serão analisadas profundamente nas próximas diligências. Tais indícios indicam a existência de dossiês e documentos fabricados
pela organização criminosa infiltrada na ABIN. Segundo a investigação da PF, esse material era impresso e entregue ao Palácio do Planalto durante o governo Bolsonaro entre 2019 e 2022. Para mim é questionável. Se uma ABIN paralela foi montada, isso está mais do que evidente que foi montada durante o governo Bolsonaro, quem seria beneficiado com ela? Alguém acha que ia beneficiar o Lula? Alguém acha que ia beneficiar o Ciro Gomes, a Simone Tebet, adversário de Bolsonaro em 2022? O Padre Kelmon, não era tão adversário assim, mas só pra gente brincar aqui, né? A Soraya Tronic. É óbvio que a ABIN paralela estava lá para beneficiar quem estava no poder, quem estava no governo. Isso é uma questão evidente. E não adianta também querer jogar a culpa só no Carluxo. Eu tô até imaginando. Não, que foi culpa do Carluxo, o Jair não sabia de nada. Alguém acha que o Carluxo, com todo respeito, para soltar um peido, deve pedir pro pai dele: pai, posso soltar um peido aqui? Porque não tem cabimento. Então, sim, novos nomes foram divulgados da lista aqui. Gabriel de Souza, no Estadão, vai dizer, por exemplo, a ABIN paralela monitorava ex-ministros de Bolsonaro e senadores da CPI da Covid. E divulgaram aqui alguns nomes. Vamos pegar aqui ex-ministros de Jair: Abraham Weintraub e Carlos Alberto dos Santos Cruz. Weintraub era da Educação, Santos Cruz, Secretaria de Governo. E esses dois romperam e passaram a ser críticos do governo. Mas vejam só quem estava sendo espionado: Anderson Torres, que era ministro da Justiça e Segurança Pública. Ficou até o fim. Depois virou secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Inclusive, no 8 de janeiro, ele estava nos Estados Unidos. Enfim, teria sido omisso, por isso que ele ficou preso aí em torno de 100 dias. E também Flávia Arruda, que era secretária de governo. E aqui vai dizer mais agora, nomes que compunham a CPI da Covid. Senadores Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros. Outros senadores também foram monitorados: Rogério Carvalho, Otto Alencar, Humberto Costa, Alessandro Vieira. Aqui vai de PSD, MDB, PT, MDB... Então, sim, vai para vários partidos. E também a atual ministra do Planejamento, Simone Tebet, e a senadora Soraya Tronic também estavam ali na lista de autoridades espionadas. Alguns deputados também já apareceram. E olha, essa lista vai aumentar muito, viu? Isso aqui são só os primeiros nomes, né, como do deputado federal Kim Kataguiri e do Alexandre Frota. Depois tentou se reeleger, não conseguiu. Alexandre, que era aliado de Bolsonaro, mas rompeu, né, logo no começo do governo. E o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está no PSDB, também foi espionado ilegalmente. Lembrando que o Maia podia ter aceitado o pedido de impeachment, não aceitou, e ele estava sendo, então, monitorado. Então você percebe aqui, né, uma estratégia nesses nomes. E também o Camilo Santana, que na ocasião era governador do Ceará, o Dória, que na ocasião era governador de São Paulo. E vejam só, aqui é que o Bolsonaro se encrenca feio, porque tem 3 ministros da Suprema Corte na lista. São eles o atual presidente, né, o Barroso, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. Também estão aqui. Pensa na encrenca que o Bolsonaro se meteu. Então talvez isso aqui seja assim, mais um episódio que complica, mas esse aqui, né, pega em cheio, porque traz nomes do mundo político, do judiciário, e o Bolsonaro não vai ter a solidariedade de ninguém, de nenhum dos lados. E fica mais evidente que sim, essa ABIN paralela estava lá tentando achar coisas para eventualmente, né, complicar algum adversário, algum oposicionista. Só que aí eles tentam inverter. Agora eles dizem que eles estão sendo perseguidos, quando na verdade eles perseguiram. E os bolsonaros agora dizem que está tendo pesca probatória, que é quando você sai pegando telefones, aparelhos, né, a pretexto de achar uma coisa para ver se acha outra. Quando na verdade quem parece ter feito isso foram eles, espionando ilegalmente políticos e também ministros do STF, na tentativa de ver se pescava alguma coisa para vazar isso para a imprensa ou para o seu gabinete do ódio, e a partir disso ter uma fritura pública, como aconteceu, né, em muitos momentos, em alguns detalhes assim, durante aí o processo pré-campanha, em que vários nomes eram fritados assim, né, o próprio Dória. Não estou nem dizendo aqui que foi a ABIN paralela que soltou alguma coisa, mas o Dória sofreu demais na mão do gabinete do ódio. Olha que eu tenho zero simpatia pelo Dória, mas a gente tem que ser justo e reconhecer que ele, enquanto governador de São Paulo, fez a coisa certa em termos de vacinação e foi fritado pelo clã Bolsonaro, pelo bolsonarismo. Então a gente observa que era uma tática deles, né, fazer esse processo de fritura, e essa ABIN paralela pode então ter uma ligação muito forte com o chamado gabinete do ódio, milícia digital e outras coisas mais. Então a gente vai ficar bastante atento, porque isso aqui de fato não é pouca coisa,
pode colocar, né, algum deles, né, na cadeia a qualquer momento, inclusive por conta deles terem ido supostamente pescar quando a polícia chegou, né, e eles saíram um pouco antes. Então, enfim, tudo isso aqui é muito complicado para eles. A gente vai ficar atento a qualquer coisa, trazemos para vocês aqui nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.